Bom, quais são os instrumentos clássicos de política monetária? Tá? Os livros didáticos, em geral, apontam compulsório, redesconto e mercado aberto. Tá? Taxa de juros. Taxa de juros, alguns autores consideram taxa de juros como instrumento de política monetária, mas isso depende de autor para autor. Bom, o que é o compulsório? O compulsório é a quantidade de moeda que você tira, é um percentual da moeda que você tira de circulação para evitar, para você controlar, garantir maior estabilidade. Então, o que é o encaixe legal compulsório? É uma fração dos depósitos compulsórios mantidos pelas instituições financeiras no Banco Central e guarda a relação inversa com a capacidade do sistema monetário para expandir o crédito e a oferta monetária. É um instrumento de efeito induzido. O que é isso? Quando se deposita R$100 num banco, supondo que o compulsório seja de 40, depositou 100 naquele banco, 40 vai para o Banco Central. Então, aquele banco só tem disponível para fazer a operação 60. Então, o máximo que ele pode fazer é emprestar 60. Com isso, você evita uma criação, uma fabricação, entre aspas, de dinheiro pelos bancos, que aumentaria a instabilidade do sistema. Ou seja, quanto maior o compulsório, menor a tendência dos bancos criarem moeda. Então, você diminui a propensão dos bancos a criar moeda, logo você controla mais a economia. Se você quiser que a instituição aumentar a liquidez, você pode diminuir o compulsório. Se você quer diminuir a liquidez, você aumenta o compulsório. O que significa isso? O compulsório está em 40%, tá? Só a título de exemplo. Você quer diminuir a liquidez da economia, se aumenta de 40% para 60%. O que significa isso? Quando alguém deposita 100 num banco, antes 40 ia para o Banco Central, sobrava para o banco 60 para ele fazer operações. Se você aumentou de 40 para 60, quando se deposita 100 num banco, 60 vai para o Banco Central, só sobra para o banco 40 para ele emprestar, então diminui. Tá? No Brasil, só para vocês saberem, o Banco Central do Brasil é autorizado por lei a estabelecer compulsórios de até 100%, tá? Sob depósitos à vista. E já chegou a 100% logo depois do Plano Real. Tá? Mas era sobre os adicionais, alguma coisa assim. Mas só para vocês saberem, é autorizado estar até 100%. O Banco Central diminuiu para prover mais liquidez dentro desse cenário de contração de liquidez internacional, tá? Mundial. O Banco Central tem operado nisso, eu vou citar rapidamente um pouco mais para frente. Bom, o que é o redesconto? Redesconto é o Banco Central operando como um banco para os bancos, ou seja, é interessante você usar o redesconto, fazer uma comparação com um comerciante que vai descontar uma duplicata no banco. O que é o comerciante que vai descontar uma duplicata? Ele tem um papel, ele vendeu um aparelho, vendeu uma televisão para o Zé Mané lá, que o Zé Mané promete pagar 100 daí a um ano. O banco precisa de dinheiro, o comerciante precisa de dinheiro hoje, ele leva esse papel, chega lá no banco e fala: banco, olha aqui, eu tenho um papel do Zé Mané que ele vai me pagar 100 daqui a um ano, eu preciso de dinheiro agora. Quanto que você me dá? Aí o banco vai ver: bom, você está me dando um papel de 100 daqui a um ano, tá, então eu te dou 80, porque 80 para 100 dá 20, né? 20 sobre 80 é 25%, ou seja, uma taxa de juros de 25%, então ele dá 80 para o comerciante. Então o que é? O comerciante pegou aquele papel que vai valer 100 daqui a um ano, entregou para o banco, recebeu 80, o banco daqui a um ano vai lá e cobra aquele papel e ganha 100. Tá? Com isso, descontou uma taxa de 25%. Tá? Isso é um banco fazendo, um comerciante fazendo um desconto de duplicata, essas operações comerciais. O redesconto no Banco Central é mais ou menos o mesmo. O banco tem algum papel, um título que é aceito pelo Banco Central, ele precisa de dinheiro, então ele vem no Banco Central, traz esse papel, o Banco Central fica dono desse papel e dá o dinheiro para ele, fazendo uma taxa, esse tipo de coisa. Então o que é um redesconto? Mecanismo no qual um banco comercial troca títulos de sua propriedade por moeda junto ao Banco Central a taxas de juros pré-estabelecidas. É um instrumento de efeito induzido. O redesconto também é utilizado para suprir créditos a instituições financeiras com problemas conjunturais de liquidez, tá? Onde em operações do Banco Central como prestamista de última instância. Então, o que é o redesconto? É isso, a instituição traz um título que venha para que o Banco Central aceite, o Banco Central desconta esse título a taxas pré-estabelecidas e provê liquidez para a instituição.
Bom, e por fim, um outro instrumento clássico de política monetária, considerado o mais importante, é o mercado aberto. O que é o mercado aberto? É o Banco Central atuando no mercado, comprando e vendendo títulos. O Banco Central atuando no mercado secundário, comprando e vendendo títulos, tá, para controlar a liquidez da economia. Como assim? Por exemplo, o Banco Central precisa tirar dinheiro de circulação, tem muito dinheiro em circulação. O Banco Central pega um título da sua carteira e vende no mercado. O que é ele vende no mercado? Ele dá o título, aí quem compra o título dá dinheiro para o Banco Central. Quando o Banco Central pega o dinheiro, tirou o dinheiro de circulação, imediatamente. Então, com isso, ele diminui a quantidade de moeda em circulação. E ele atua, tá? Ele é o instrumento de efeito imediato, e ele, no mesmo momento que ele atua sobre a quantidade de moeda, ele também, simultaneamente, define a taxa de juros. De que forma? Por exemplo, o Banco Central, supondo que a taxa de juros tenha definida, vou usar um exemplo para facilitar a conta, tá? Seja de 25%, tá? O que o Banco Central faz? Ele pega um título de 100 e vende e recebe 80 por esse título. Por quê? 80 para 100, 20. 20 sobre 80, 25%. Então, nesse exato momento que ele faz isso, ele tira 80 de circulação e faz com que a taxa de juros do mercado seja 25%. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a diferença de política monetária para política fiscal não está na transparência, mas é bom falar. O Tesouro vai fazer um leilão de títulos. Então, vamos supor, o Tesouro tem um título que Tesouro, fala, daqui a um ano eu vou pagar 100 por esse título. E vai vender no mercado. Aí vai chegar lá, o vendedor 1, aliás, o comprador 1 vai lá e fala, eu te dou 50 por esse título. O comprador 2 fala, eu te dou 80. O comprador 3 fala, eu te dou 90. Para quem que o Tesouro vai vender? Para quem falou que dá 90. Porque significa 90 para 100, 10. 10 sobre 90, 11%, 11 alguma coisa, 12, não sei. Ele está pagando menos juros e está recebendo mais por aquele título. Aí ele recebe 90, um ano depois ele vai e paga 100 para quem tiver com aquele título. Então, para fazer política fiscal, o governo vai estar tentando se financiar a menor taxa possível. O Banco Central, se fosse nessa mesma operação, com esses mesmos vendedores, ele não faria o negócio. Se a taxa de juros definida pelo Copom seja 25%, ele não faria a operação a 90%. Mas como? Ele vai ter prejuízo? Ele faria a operação a 80%. Por quê? Quando ele faz a operação a 80, 80 para 100, 20. 20 sobre 80, 25%. Então, quando ele faz aquela operação, ele está fazendo com que a taxa de juros no mercado seja 25%. Então, por isso, ele está fazendo a operação. O objetivo de Banco Central, quando põe título, não é ter lucro, nem é ter rentabilidade. O objetivo dele é, dentro de um sistema como o nosso, definir a taxa de juros. Então, ele vai fazer a operação na qual a taxa de juros que saia da operação seja aquela taxa definida. Então, nesse mesmo exemplo, o Tesouro venderia o título para quem paga 90. O Banco Central venderia o título para quem paga 80, não venderia para quem paga 90. Então, isso aqui é só para exemplificar para vocês a diferença do objetivo de política monetária para o objetivo de política fiscal. Política fiscal é o governo se financiar. Política monetária é o Banco Central controlar a liquidez da economia. Dentro de um sistema de metas de inflação, vai ser dentro de uma taxa de juros definida para o mercado, como a gente vai falar a seguir. Bom, o que é um sistema de metas de inflação? Um sistema que cada vez mais bancos centrais adotam, e com essa crise que está acontecendo, o Fed, o Banco Central americano, que nunca adotou um sistema de metas, já está aprovando a adoção de um sistema de metas que pode ser explícito, que ele não era explícito. Tá? Até o Fed vai entrar no sistema de metas. É uma tendência em vigor hoje nas principais economias. O que é um sistema de metas? Como é que funciona? Ela compreende 5 aspectos principais. O anúncio público de metas de médio prazo para a inflação, compromisso institucional com a estabilidade de preços como principal objetivo da política econômica, ao qual os demais objetivos são subordinados, uso de variáveis e modelos para habilitar a autoridade monetária a estabelecer os instrumentos de política econômica, uma estratégia de política monetária transparente que designa um papel central para a comunicação para o público dos planos, objetivos e razões das decisões do Banco Central e mecanismos para responsabilizar as autoridades monetárias em caso de descumprimento das metas de inflação. Primeira coisa do sistema de metas, anúncio público. Todo mundo sabe qual que é a meta. Todo mundo sabe qual é o objetivo. Isso é uma mudança muito grande a partir da década de 90,
Porque antes, Banco Central trabalhava assim, escondido, ninguém sabe qual que é o meu objetivo. Haha, eu vou pegar o mercado de surpresa e por aí vai. Não, isso aqui dá um papel muito importante para a convergência, para as expectativas, porque todo o mercado sabe qual que é o compromisso da autoridade monetária. Não estou falando só de Brasil, estou falando de sistema de metas de inflação. Está claro que o compromisso da autoridade monetária é com a estabilidade, é atingir aquela meta. Meta que nem sempre é estabelecido, quase sempre não é estabelecida pelo Banco Central, como vamos ver no caso do Brasil. Variáveis e modelos para o Banco Central atuar, ou seja, já está dado. O objetivo do Banco Central é controlar a inflação, então ele vai usar os instrumentos que ele tem disponível para atingir aquela meta, para atingir aquele objetivo. A transparência e comunicação, ou seja, o Banco Central, quarta-feira, o Banco Central do Brasil, quarta-feira, decidiu uma alteração na taxa de juros. Na mesma hora, foi publicado na internet para todo o mercado saber, é transparente. Todo mundo sabe qual que é o compromisso. Tá? E tem um papel muito importante na comunicação, tá? Com o público. E responsabilização. Se não cumprir, o que acontece? Bom, o primeiro país a adotar o sistema de metas para a inflação foi a Nova Zelândia. Lá, se o Banco Central não, na origem, tá, em 1990 e pouco, quando foi adotado lá, se o Banco Central não atingisse a meta estabelecida, o presidente e os diretores do Banco Central iam presos. Isso foi flexibilizado. Hoje eles não vão presos, eles só perdem metade do salário. Tá? Então está claro, ou seja, eles têm esse papel. Tá? No Brasil a gente vai ver o que acontece ali mais tarde.